Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus. Neste caso, se Deus ele existe ou se ele não existe. Vamos explorar aqui abordagens filosóficas e teológicas. Traremos aqui várias perspectivas e várias cosmovisões. Entretanto, não vamos esgotar esta temática por hoje. Hoje vai ser a primeira sessão, mas outros dias iremos trazer outras sessões, ou traremos outras sessões para refletirmos sobre a existência ou não de Deus. Em primeiro lugar, se nós quisermos discutir sobre a existência ou não de Deus, ou mesmo a existência de Deus, abordando numa cosmovisão teorreferente, talvez outra, é preciso primeiro entendermos o conceito de Deus. Primeiro, o que é Deus ou como se entende a ideia de Deus, qual é a definição deste Deus, se é que podemos definir este Deus. Primeiro é importante entendermos que o conceito de Deus varia conforme a cosmovisão adotada. Ou seja, as religiões monoteístas, estamos a dizer aquelas que acreditam num e único Deus, divergem em alguns aspectos, apesar da visão teísta ser comum, neste caso da existência de um e único Deus. Para Feimer e Geisler, os conceitos de Deus variam muito entre as pessoas, mesmo entre os religiosos. Quer dizer, cada um tem uma forma de definir o conceito de Deus que às vezes é diferente da forma como outra pessoa define este conceito de Deus. Entretanto, é preciso termos algo em comum aqui no que refere à existência de Deus, ou seja, ao ser de Deus. A conceituação do ser de Deus está intrinsecamente ligada a uma cosmovisão específica. Ou seja, a forma como se conceitua Deus é espelho de uma cosmovisão. É só ver a forma como cada pessoa vai abordar a ideia de Deus, vai refletir a ideia de Deus, você vai perceber que de trás dessa conceituação há uma cosmovisão, mesmo em quem ou para a pessoa que não crê na existência de Deus ou que afirma a não existência de Deus, esta afirmação carrega consigo detrás, ou carrega consigo detrás dela, carrega uma cosmovisão ou uma perspectiva. Agora, eu preciso aqui, não é, trazermos algumas abordagens do teísmo. Primeiro, a ideia de Deus pode ser trabalhada ou refletida numa perspectiva teorreferente ou numa perspectiva teísta. O teísmo afirma a existência de um Deus pessoal e superior ao mundo. Esta é uma perspectiva partilhada por Costa, não é, de que Deus ele é um ser superior ao mundo, é um ser superior a todas as coisas e ele tem uma existência pessoal. Ele existe e ele também é um ser pessoal. E isso vamos poder perceber mais tarde como é que esta existência de Deus pode ser evidenciada e como é que a sua pessoalidade também pode ser evidenciada. Mas também, na abordagem teísta, apresenta-se Deus como imanente e transcendente. Neste caso, é uma abordagem relativa à imanência e transcendência, no sentido de que Deus ele é imanente, ele está presente no universo e ele é transcendente, o que significa que ele é superior ao universo. Ele sustenta e governa toda a criação. Então, Deus, ele está acima do universo, que é transcendente, e ele é imanente dentro desse universo, mas também é o Deus que governa toda a criação, sustenta esta criação que ele mesmo criou. Também ele é o Deus criador e senhor de toda a criação. Deus está presente na criação, como falamos na questão de imanência, mas esse Deus não se confunde com a criação. Não se pode, de alguma forma, pensar-se que a criação ou a criatura é Deus. Não. Deus, pelo contrário, ele é o Criador e o Senhor e está acima da sua própria criação. Evans define o teísmo
como a crença em um ser infinito, onipotente, onisciente, bom e criador do universo. Neste caso, Deus, ou seja, o teísmo é uma crença que é diferente do ateísmo. Enquanto o ateísmo parte pela negação, o teísmo parte pela afirmação. É por isso que o teísmo crê que existe um Deus que é infinito, neste caso, na infinitude de Deus, na onipotência, omnipresença e na onisciência de Deus. E o teísmo crê que este Deus é o Criador do universo. Costa, ele compartilha junto com Evans esta questão de que Deus não se confunde com o universo. Por isso, ambos concordam que Deus não se pode confundir com o universo porque ele é superior. Neste caso, a criação. Ele não se pode confundir com a sua criatura. Não se pode pegar o universo ou qualquer coisa que está dentro do universo e se dizer ou se denominar Deus, porque Deus ele é superior à sua própria criação. Esta perspectiva de Costa e Evans destaca a magnitude de Deus em relação ao mundo criado. Significa que Deus ele é magnífico, ele é superior e acima daquilo que ele próprio criou. Um outro dado que podemos perceber dentro da perspectiva teísta, neste caso da cosmovisão teísta, é que Geisler descreve o teísmo como uma cosmovisão onde um Deus pessoal cria e intervém no universo. É interessante essa questão de Geisler, é que Deus ele não só cria, não só ele é um Deus pessoal que cria, mas ele é um Deus que intervém no universo. Ele não cria o universo e depois abandona. Ele não está distante do universo. Pelo contrário, ele intervém. Ele mantém o universo. Ele sustenta o universo. Deus ele é transcendente, sim, transcende o universo. Entretanto, está presente no universo, mas ele não é o universo. E ele também age milagrosamente quando deseja. É aqui onde nós falamos da intervenção do sobrenatural diante do natural. E que poderemos ver isso no próximo vídeo. O conceito de Geisler enfatiza a presença ativa de Deus no mundo, o que pressupõe que Deus não fica assistindo o mundo, assistindo como um telespectador o que está acontecendo no mundo. Pelo contrário, ele age ativamente, envolve-se ativamente neste mundo. É interessante que Geisel vai apresentar diferentes tipos de teístas com abordagens filosóficas distintas, e isso eu acho muito bonito. Existem teístas racionais, existenciais, fenomenológicos, analíticos, empíricos, neste caso, idealistas e pragmáticos. E cada um desses teístas está dentro desses grupos ou tipos usa métodos filosóficos distintos para afirmar a crença na existência de Deus. Aqui, em algum momento, cai qualquer abordagem de que todos os filósofos negam a existência de Deus, de que os filósofos, os cientistas são pessoas que negam a existência de Deus, ou a abordagem de que a ciência, a filosofia nega a existência de Deus. Pois estamos a encontrar teístas que eram filósofos, ou filósofos teístas, que tinham abordagens, não é, sobre a existência de Deus, mas usando diversos métodos. Primeiro, uma das coisas que pode se analisar nesses teístas, ou nesses filósofos teístas, é que a cosmovisão teísta não é totalmente unânime em suas abordagens. Uma das coisas aqui que nós podemos perceber que é unânime é a questão central, como da crença em existência de Deus e da abordagem sobre Deus. Agora, a forma como esta abordagem é feita, é refletida, é trabalhada, é diversificada. Um outro dado na abordagem que pode-se perceber é que cada teórico aborda a crença em Deus dentro de uma perspectiva. Cada um, ou cada teísta, cada filósofo teísta, ou pensador teísta, ou mesmo cientista teísta, tem uma abordagem diferenciada a respeito de Deus, dentro do seu tempo, dentro do seu contexto e dentro da sua perspectiva. Por isso que a definição da existência, ou seja, da questão do próprio Deus, ou mesmo da existência de Deus, pode até
sofrer mutações ou pode ter algumas mudanças, até dependendo da compreensão e do tempo em que o teísta refletia em torno desse Deus. Isso faz sentido, é que nem a abordagem, ou seja, o conceito sobre filosofia, difere-se em função do tempo que cada autor abordava ou conceituava sobre a filosofia. Sem esquecer que cada um de nós é filho do seu tempo. Muitas vezes as nossas definições em relação a alguma coisa estão ligados ao tempo em que nós nos encontramos e às experiências que nós vivemos naquele momento. Um outro dado importante aqui é sobre crenças. Quando analisamos sobre as abordagens dos teístas, não é? Dos filósofos teístas, é sobre crenças. Teístas compartilham crenças centrais comuns, apesar de abordagens distintas. Uma das crenças centrais comuns é que Deus, ele existe, é a existência de Deus. Agora, o que difere é a forma como cada um vai conceituar esse Deus e vai definir a existência desse próprio Deus, ou vai entender o que é isso de existência desse Deus. Aqui chegamos a uma inferência, a uma conclusão, a uma reflexão. E é bom que se diga que uma conclusão que ainda vamos trabalhar, conclusão inconclusa, que nem todos os filósofos da história negaram a existência de Deus. Então aqui cai por terra toda aquela falácia de que cientistas e filósofos negam a existência de Deus. Não, pelo contrário, podemos ver aqui pensadores que refletiram, labutaram e mostraram que Deus existe. E um outro dado aqui nós podemos perceber também sobre Deus é a questão da sua pré-existência. Primeiro, a questão da eternidade. A eternidade é um dos atributos muito fortes de Deus. Freud destaca que Deus ele é eterno. Neste caso, o alto e o sublime que habita na eternidade. Ele não tem princípios de dias e ele também não tem fim de dias, fins de dias. Ele é eterno, existe de eternidade a eternidade. Mas também ele é o Criador, que significa que Deus estava presente no princípio e ele estará no fim. Não existe uma altura que Deus não existiu e não existirá uma altura que Deus não poderá existir ou deixará de existir. Deus, ele é o Criador que esteve presente no início, na criação do universo, estará presente também na consumação do universo. Um outro dado aqui é sobre a existência. Deus existe sem começo nem fim de dias. Antes de toda a criação, ele sempre existiu e continuará a existir depois de toda a criação. O que significa que a existência de Deus é permanente. Deus existe permanentemente. O universo e Deus, mais uma vez, nós dissemos, não se confunde. Deus, ele é o criador deste universo. Primeiro, o que podemos perceber é que a transcendência de Deus. Deus está além do universo. Ele criou o universo, está acima do universo. Mas ao mesmo tempo que Deus ele é infinito. O universo, pelo contrário, é finito. Enquanto o universo não é transcendente a Deus, Deus é transcendente ao universo. Enquanto o universo é finito, Deus ele é infinito. E é interessante que Deus ele é imanente, no sentido de que Deus ele está no universo, Deus ele está acima, está no universo, governa e sustenta o próprio universo. Deus está envolvido na sustentação do universo de forma contínua, pessoal e íntima. Não como um pintor que abandona a pintura, porque o pintor ele tem a sua marca na pintura, ou seja, podemos ver o pintor na pintura, mas o pintor chega a uma altura em que deixa a pintura e a pintura está de forma isolada e independente. Deus também deixa a sua marca na natureza, podemos ver a sua presença na natureza, entretanto, o salto qualitativo que Deus tem em relação ao pintor é que ele não abandona a pintura, não deixa a pintura o seu desenho, ele continua sustentando o universo, além de estar evidente no próprio universo. É importante também aqui refletir que Deus ele é independente. Significa que o ser de Deus não depende do mundo. Deus ele tem autonomia diante do mundo. O mundo, pelo contrário, depende de Deus e não Deus depender do mundo. Deus ele é o Criador, como falamos,
é o Criador que mantém o mundo, sustenta o mundo, governa o mundo, dirige o mundo. Enquanto que o mundo é contingente, no sentido de que o mundo é limitado, é dependente de Deus. O mundo não é eterno quanto Deus é eterno. E o mundo depende totalmente de Deus. Então, é importante percebermos que o universo, sim, foi criado por Deus a partir do nada, do ex nihilo. E a existência de Deus é totalmente, ou seja, a existência do mundo é totalmente dependente de Deus, e a existência de Deus é totalmente independente do mundo. Então, aqui fica a nossa primeira reflexão em torno da existência de Deus até o próximo vídeo. Muito obrigado.